Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Fôlego, Programa de Formação e Capacitação para Profissionais da Arte e da Cultura. Eu desejo a todos uma boa aula e qualquer coisa pode perguntar para a gente no chat ou mandar um e-mail, como eu disse. Uma boa aula para todo mundo. Olá, boa noite a todos novamente. Obrigada, Joana. Pode deixar que eu não vou reclamar tempo de aula. Para quem não me conhece, vou novamente me reapresentar. Eu sou a Cristiane Campos, eu sou formada em Produção Cultural pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica aqui no Rio de Janeiro. Além disso, eu sou mestre em comunicação e doutoranda em comunicação também. Além disso, eu sou diretora da Barca Criativa Ações Culturais e a gente já trabalha desde 2010 com consultorias, parcerias na produção de evento, leis de incentivo, enfim, para instituições públicas, privadas, outras empresas produtoras, produtores autônomos, enfim. Quem quiser conhecer mais sobre a gente, pode dar uma procurada lá nas nossas redes sociais. E é novamente um prazer estar com todos aqui, realizando esse curso em parceria com o programa Fôlego, né? Quero agradecer novamente a Ana e a Joana, do Ateliê Cultura, agradecer o convite e dizer que estou preparada para os próximos, hein? Vamos lá. Hoje é a nossa última aula do nosso curso de Direito Cultural e Patrimônio. Vamos conversar um pouquinho sobre... Eu dividi a aula em 3 partes, como fiz nas últimas aulas, né? A primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para essa aula de hoje. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a última diretriz, né, que ficou faltando falarmos na aula passada, da política de patrimônio material, que é a diretriz que se refere à interpretação, promoção e difusão, e também de alguns temas específicos, assim, tratados pela política de patrimônio material. E aí a gente vai dar uma atenção especial aos temas relacionados aos povos indígenas e às comunidades tradicionais de matriz africana. Na terceira parte, nós começaremos a falar um pouquinho sobre fiscalização e assim pretendemos encerrar o nosso curso. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Seja, né? Bom, vamos lá. Joana, você pode compartilhar a apresentação, por favor? Claro, só um minuto. E aí, a gente já começa hoje conversando sobre aquela diretriz 10, que ficou 10 ou 11, acho que 11, que ficou faltando na última aula, que é essa conversa sobre interpretação, promoção e difusão, que seria uma responsabilidade do IPHAN com relação ao patrimônio cultural brasileiro. Lembrando que os conteúdos de hoje, os conceitos, tudo que a gente vai trabalhar aqui é relativo à legislação do IPHAN relacionada a patrimônio cultural patrimônio cultural material, tá? Os conceitos são conceitos que acompanham a legislação. Essa política do patrimônio, especialmente, ela tem um glossário no final, e aí ela traz alguns conceitos que nos ajudam a compreender melhor a questão do patrimônio cultural no país. Pode passar, Joana, por favor? Bom, como eu disse, né, a aula não é aula 2, é aula 4, Atualidades, Patrimônio e Direitos Culturais hoje. Pode passar, Joana. E aí nós vamos para a parte de alguns conceitos importantes. Seguindo, por favor.
Então, um conceito importante que eu trago hoje é o conceito de área tombada, que seria uma área poligonal, né, um polígono traçado na nossa geografia, no bairro, na cidade, enfim, que é uma área definida pelo IPHAN para delimitação da proteção do bem cultural imóvel tombado. Dispositivo ordenador do Estado na propriedade privada e nos bens pertencentes à União, aos Estados-membros e aos municípios, impondo obrigações de preservar e conservar. Deve estar perfeitamente definida em função de valores atribuídos históricos, artísticos, paisagísticos, arqueológicos, etnográficos e das características físicas, morfológicas e de seu perímetro. O que isso significa? Que a área tombada, ela ultrapassa os limites do imóvel tombado, né? Quando uma área é tombada, isso envolve tanto o espaço público quanto o espaço privado que eventualmente está por ali. Se a gente for imaginar, por exemplo, os centros históricos que a gente tem aos montes do nosso país, né? Lembranças ainda do período colonial, por exemplo, Ouro Preto, Paraty, Centro Histórico de Salvador, o próprio Centro Histórico do Rio de Janeiro também. Se a gente for pensar nessas áreas, enquanto áreas tombadas, a gente vai considerar, além dos imóveis em si, todo o entorno, a paisagem que esses imóveis criam para a gente, também sendo considerada área tombada, também sofre limitações com relação à lei do patrimônio. A gente pode considerar, por exemplo, se a gente fala de uma construção antiga e que ao lado ou em frente vai surgir um arranha-céu que vai tapar a visão daquela fachada, daquela imagem, vai mudar o ambiente, a ambientação dessa área. Isso é uma coisa que mesmo o prédio em si, novo, né, a construção nova, não estando tombada, também vai entrar no âmbito do IPHAN, porque vai atrapalhar essa ambientação, esse conhecimento histórico, artístico e cultural que envolve aquela área. As coisas não podem, no entorno do patrimônio cultural, ser modificada ao bel prazer, seja lá de quem for. Pode seguir, Joana, por favor. Então, ainda nesse sentido, temos a área do entorno do bem tombado, que é mais ou menos isso do que eu falei anteriormente, né? A poligonal definida pelo IPHAN para garantir a visibilidade e ambiência do bem tombado. Dispositivo ordenador do Estado na propriedade privada e nos bens pertencentes à União, aos Estados-membros e aos municípios, impondo condicionantes que devem guardar relação com a visibilidade e ambiência do bem tombado. Então, esses conceitos, a legislação nos passa que quando um bem imóvel é tombado numa determinada região, o seu entorno, de certa forma, passa a ficar dependente dele, né? Pode ser modificado, mesmo se tratando de outros bens privados, ele fica limitado às condicionantes do bem material tombado, material tombado, né? A gente não pode ter no entorno a descaracterização. E, além disso, essa manutenção do entorno é responsabilidade não só do governo federal, considerando que o IPHAN é uma autarquia do governo federal, mas também é responsabilidade dos estados e dos municípios. Pode seguir, por favor, Joana. O próximo conceito é o conceito de controle social. É bem importante a gente destacar que aqui a gente está falando com relação à lei do patrimônio, e aí, em termos de patrimônio cultural, o controle social é justamente a participação da sociedade civil na elaboração, no acompanhamento e na verificação ou monitoramento das ações de gestão públicas
relacionadas à preservação do patrimônio cultural. A legislação coloca a própria população, né, a sociedade como um todo, como responsável pelo controle das ações do Estado nesse sentido. Né? Como a gente já vem falando aqui há algumas semanas, o conceito de patrimônio em si tem sido modificado e parte muito mais da sociedade do que do órgão público. E aí, esse controle sobre o IPHAN, teoricamente, de acordo com a legislação, também deve ser feito pela sociedade. Seguindo, Joana, por favor. E aí, com esse protagonismo da sociedade que a legislação convoca, nós temos também o conceito de gestão compartilhada, que é quando a gestão é realizada em conjunto por diferentes atores, órgãos e instituições com vistas às metas e objetivos comuns. Implica na adoção de estratégias de cooperação e no engajamento dos diversos entes nos processos de planejamento, tomada de decisão, análise e avaliação dos resultados e solução dos problemas. A gente já falou disso aqui em aulas anteriores, né, que a participação e a própria definição do que é patrimônio ou não passa pelo conhecimento dos grupos envolvidos por esse patrimônio, né? A gente vai falar aqui mais à frente de questões indígenas e questões quilombolas, questões de grupos de matriz africana, comunidades de matriz africana. E é importante, atualmente, a partir dessa legislação, que essa conceituação, essa gestão, esse manejo, né, dos bens culturais seja feita em conjunto, não só pelo IPHAN, mas também por outras comunidades, outros grupos envolvidos, né? Não só o grupo social, mas sociedade civil, de repente, dependendo do caso, alguma organização civil, organização não governamental, outras organizações governamentais que não sejam diretamente ligadas ao IPHAN, como universidades, por exemplo, centros de pesquisa, e mesmo unidades de preservação privadas que tenham envolvimento de alguma forma com aquele patrimônio, falando de forma teórica, podem se envolver na questão da gestão. Pode passar, por favor, Joana? Então, outro conceito é o conceito de itinerário cultural, que é formado por espaços para o desenvolvimento de ações de interação com o patrimônio cultural e material, vias de comunicação terrestres ou aquáticas que reúnam as seguintes condições. Primeiro, ser resultado e reflexo dos movimentos interativos das pessoas, assim como de intercâmbios multidimensionais contínuos e recíprocos de bens, ideias, conhecimentos e valores entre cidades, países, regiões ou continentes ao longo de consideráveis períodos de tempo. Pode passar, Joana, por favor. Uma outra definição para itinerário cultural é esse itinerário ter gerado marcas no espaço e no tempo das culturas afetadas que se manifestam tanto em seu patrimônio tangível como intangível. Próximo, por favor, Joana. E outra definição é ter integrado em um sistema dinâmico as relações históricas e os bens culturais associados à sua existência. Próximo, Joana, por favor. Outro conceito importante para a gente aqui hoje é o conceito de procedimentos de fiscalização, que implica no conjunto de atos administrativos constituidores das etapas de um processo de fiscalização, de seus documentos, prazos, fluxos, atores envolvidos e respectivas atribuições. A gente vai ver mais à frente que a legislação que trata especificamente de
as legislações, né, que tratam especificamente de fiscalização, muitas delas têm o objetivo de detalhar esse processo de fiscalização, como ele deve ser feito, quais documentos devem ser preenchidos, e aí a gente lembrando que a fiscalização, quando a gente trata de patrimônio cultural material, não é só exatamente aquela ideia de que a gente tem de ver se está tudo ok, né? Se está tudo dentro das normas, mas também dentro desse conceito de fiscalização. Na política de patrimônio material, é incluída as questões de notificação, a questão de não registro, que a gente em política de patrimônio, registro tem outro sentido, mas aquelas notificações que precisam ser feitas ao IPHAN com relação ao bem cultural também são consideradas parte do procedimento de fiscalização. Pode passar, por favor, Joana? O conceito de terra indígena, que é um conceito que contempla as áreas ocupadas por povos indígenas, cujos relatórios circunstanciados de identificação e delimitação tenham sido aprovados pelo ato da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União. As áreas que não tenham sido objetos de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão de localização dos índios isolados. Então, o IPHAN, ele define o que ele considera terra indígena, e aí, nesse caso, passa pela FUNAI, passa pela publicação no Diário Oficial da delimitação dessa terra, e aí sim aquela terra é considerada área indígena, e terras que tenham sido interditadas em razão de pertencerem a índios isolados, né? Porque a gente sabe que atualmente a política da FUNAI e dos órgãos de cultura em geral, né, é manter e preservar esses povos isolados por opção, muitas vezes. Então, mesmo que não se tenha contato com esses índios, para a gente tratar, por exemplo, daquelas questões que a gente falou anteriormente, de gestão compartilhada, de dar protagonismo a esses grupos para que eles possam ajudar a definir, né, os limites de suas terras, nesses casos especificamente, a nossa sociedade, né, ocidental e tudo, que define mais ou menos quais são os limites de localização desses índios isolados, de forma que eles continuem assim, já que assim o desejam, sem interferir na cultura deles e mantendo essa proteção ao patrimônio territorial deles. Pode seguir, por favor, Joana? E aí a gente também tem, na aula de hoje, o conceito de terra quilombola, que aí já seriam as terras que contemplam a área ocupada por remanescentes de comunidades de quilombo, que tenham sido reconhecidas por relatório técnico de identificação. Aí a gente pode ver aqueles termos que eu tinha falado novamente, né? Esse relatório é um procedimento de fiscalização também, né? E delimitação devidamente publicado. Então, se não tem esses documentos, né, não realizaram esses procedimentos, o Ministério, o IPHAN, na verdade, ele não considera como terra quilombola. Tem que passar por todo esse processo para que o IPHAN considere terra quilombola, e aí toda essa legislação, e particularmente as partes específicas relacionadas a comunidades de matriz africana, possam ser aplicadas. Seguindo, por favor, Joana. A vigilância, que implica na totalidade de instrumentos, processos, ações e práticas voltados à preservação dos bens culturais materiais, orientada para a garantia da permanência dos valores e atributos a eles inerentes para a sua fruição, considerando o valor social
daqueles bens enquanto patrimônio cultural. Bom, a gente já falou de todos esses procedimentos de fiscalização. Já falou, não, a gente só falou do conceito, né, de procedimentos de fiscalização, mas esses procedimentos existem para que fique mais fácil realizar a vigilância. E aí, quando a gente se refere à vigilância, pensando em patrimônio cultural material, a vigilância é justamente ver se tudo que foi acordado entre o dono, né, daquele patrimônio, os tutores, os donos da chancela daqueles patrimônios, mantém todos os acordos fechados com o IPHAN para aquela preservação de um bem que é considerado de importância nacional. E aí a vigilância acaba funcionando como um instrumento da fiscalização para ver se esses acordos estão sendo cumpridos, ou de indicação, né, de cumprimento desses acordos. Pode seguir, por favor, Joana. Temos também o conceito de bem cultural, que a gente tem falado bastante aqui dele, e acabamos não trabalhando o conceito em si, mas quando a gente fala aqui de bem cultural, e quando esse conceito, né, esse termo, está relacionado a patrimônio cultural material, ele contempla, não só material, tá? Ele contempla as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, bens materiais, bens culturais materiais e imateriais estão incluídos quando a gente usa esse termo. Pode passar, por favor, Joana. Outro conceito que a gente vai precisar hoje é o conceito de canteiro de obras, que se refere a espaços para o desenvolvimento de ações de interação com o patrimônio material. É uma área de trabalho fixa ou temporária, onde estiver sendo desenvolvidas operações de apoio e execução de atividades ou empreendimentos relativos à construção civil. Acho que esse conceito está bem claro, é aquele canteiro de obras que a gente conhece no geral, mesmo quando a gente não trabalha em cultura. Porém, quando a gente trata de um canteiro de obras em imóvel tombado, por exemplo, né, pelo patrimônio cultural, ele precisa ter algumas regras, algumas normas, tem algumas normas a seguir, né? A gente viu, por exemplo, no vídeo lá do Museu Nacional, na aula passada, por conta do incêndio e da reforma, dos reparos, enfim, o Museu Nacional se transformou num enorme canteiro de obras, só que não se tornou um canteiro de obras comum, né? É um canteiro de obras completamente especial, no qual qualquer pedrinha, qualquer coisinha, entre aspas, pode ser algo de grande valor para a humanidade ali, né? Foi um caso bem especial, assim, levando ao extremo. Pode passar, Joana, por favor. A gente também já mostrou algumas imagens aqui nas aulas anteriores de um canteiro de pesquisa arqueológica, quando a gente estava falando dos sambaquis, do patrimônio arqueológico, e aí tratam-se de espaços para o desenvolvimento de ações de interação com o patrimônio arqueológico. É uma área fixa ou temporária, onde estiver sendo desenvolvida pesquisa arqueológica de campo. Pode passar, por favor, Joana? E aí, agora, a gente entra na segunda parte da aula de hoje, né? Que é a parte de política do patrimônio cultural material. Novamente, nós vamos tentar
tirar o suprassumo, né, as coisas mais importantes da portaria 375 e encerrar, né? Hoje, seguindo aquela linha de raciocínio que eu vim aplicando nas últimas 2 aulas, a gente vai destacar pontos mais importantes, e eu reforço aqui que quem tiver interesse, que leia essa legislação como um todo. A gente tem muito costume na nossa sociedade de reclamar que as leis não são aplicadas, mas muitas vezes a gente desconhece as leis, né? Não é raro a gente, principalmente na área de cultura, eu, por exemplo, já fui convidada para reuniões para montar grupos de trabalho para exigir uma lei que a construção de uma lei que já existia, né? E aí as pessoas ficarem chocadas ao saberem que a tal lei que eles estavam querendo reivindicar já existiam, e que eles tinham que reivindicar era a aplicação daquela lei. No caso, foi a lei de ensino de música nas escolas. É uma lei até antiga, não vou saber falar para vocês aqui o ano dela certinho, mas é uma lei que já existe e que as pessoas, deveria ter uma lei, não sei o quê, para que as pessoas aprendessem música nas escolas, crianças, mas já existe, e o que a gente tem que exigir é a aplicação da lei. Só que a gente não tem, infelizmente, esse costume de procurar legislação sobre o que nos interessa, né? A gente acaba caindo, muitas vezes, no senso comum de que não existe aquilo e que tem que ser criada uma lei para isso e para aquilo, quando a gente já tem uma legislação imensa, imensa. Hoje, aqui, principalmente na parte de fiscalização, eu não vou entrar detalhadamente na legislação como a gente fez anteriormente nas legislações sobre outros temas dentro da questão do patrimônio cultural. Mas, quem quiser se aprofundar, eu vou passar aqui para vocês o nome da legislação, o tipo de legislação, e aí vocês podem dar uma lida, porque, de repente, é até a questão que vocês estão precisando para a instituição de vocês, ou para o município, o estado, enfim, colocar em prática na região de vocês. Pode passar, por favor, Joana? Pode passar. E aí, nós voltamos no ponto em comum com a aula passada, que a gente só citou muito superficialmente, né? A diretriz 10, relacionada à interpretação, promoção e difusão, que são formas de interação com o patrimônio cultural material. Pode passar, Joana, por favor? E aí, o que a gente entende como interação com o patrimônio cultural material? Bom, pensando em legislação de patrimônio, pensando em INFAM, pensando no nível federal, na instância federal, interação com o patrimônio é a obrigação imposta pelo poder público de coletivizar as informações, os conteúdos relacionados aos bens culturais sobre sua tutela. O que significa isso? Significa que tudo que é patrimônio cultural federal, tudo que está sob tutela do IFAM, precisa ser compartilhado, precisa ser de acesso público. Não só os objetos em si, não só o patrimônio cultural material em si, como também as informações, o conteúdo a respeito daquele material. Não só pelo conceito de público, né, que a gente tem, né, é do Estado, é nosso, é da sociedade como um todo, veio da sociedade, veio de um grupo social, não só por isso, mas também porque essa interação é importantíssima para esse conceito que a gente tem aqui nessa política de patrimônio, que é essa diretriz de interpretação, promoção e difusão.
A gente, enquanto sociedade, precisa ter contato com esse material, e é obrigação do Estado, do governo, do poder público, possibilitar essa interação. Pode passar, Joana, por favor? Bom, e aí a gente tem alguns objetivos dessa diretriz de interpretação, promoção e difusão. O primeiro dele é possibilitar o acesso e a fruição ao patrimônio cultural material. Como a gente falou anteriormente, né? O objetivo dessas ações de interpretação, promoção e difusão que são realizadas pelo IPHAN é possibilitar que todos nós acessemos e possamos ter fruição com relação a esse conteúdo. Pode passar, Joana, por favor. Um segundo objetivo dessa diretriz é articular as diversas formas de decodificação de informações relativas ao patrimônio cultural material. Bom, a gente vai ver mais à frente que, quando a gente fala de decodificação, é como se a gente estivesse falando de interpretação, da forma como cada um vai interpretar aquele patrimônio, aquela manifestação artística, enfim. E é obrigação do IPHAN, né, permitir que a gente, através da interpretação, através do acesso a esse produto, possamos ter nossas próprias decodificações. Eu não vou adiantar as coisas não, mas enfim, tem várias formas de a gente exemplificar isso. Um mesmo patrimônio material pode ter diferentes significados para diferentes grupos, para diferentes pessoas, para diferentes contemporaneidades, né? Coisas que têm determinado significado numa época podem ter um significado completamente diferente alguns anos mais tarde. E isso significa decodificar aquele material, aquele patrimônio. Pode passar, Joana, por favor? Outro objetivo será propiciar a compreensão dos bens culturais materiais, especialmente in situ. Esse artigo, ele quer dizer que, preferencialmente, né, essa interação da sociedade com o seu patrimônio se dê na região a qual esse patrimônio material pertence. Não necessariamente, nem sempre isso é possível, mas é o desejável e é o que tenta promover essa legislação. Pode seguir, por favor, Joana? Um quarto objetivo é facilitar a interface entre os saberes técnicos, científicos e os grupos sociais. Novamente, a gente passa pelas questões de interpretação, de acesso, de diferentes grupos, né, e diferentes saberes tendo acesso a determinados patrimônios materiais. Pode passar, por favor, Joana. Bom, e por último, essa diretriz, né, tem como objetivo destacar e colocar em evidência os bens culturais materiais. Né? A gente passa por um momento em que a difusão dos patrimônios imateriais é bastante difundido, a gente tem um contato muitas vezes mais próximo, pessoal e até emocional com o patrimônio imaterial da nossa sociedade, do nosso grupo cultural, mas essa legislação especificamente destaca essa importância da gente colocar em evidência os bens culturais materiais também. Pode passar, Joana, por favor? E aí, essa política de patrimônio cultural material, ela também traz, dentro dessa diretriz de interpretação, promoção e difusão, questões importantes com relação aos locais nos quais
a gente pode ter contato com o patrimônio cultural material. E aí ele vai destacar um a um, como a gente vai ver agora. A primeira forma, né, os primeiros espaços passíveis de ação de interpretação, promoção e difusão são os próprios bens culturais protegidos. E aí, lembrando que a gente está tratando de patrimônio cultural material, então aqui especificamente esses bens culturais a qual esse artigo se refere... Não, desculpa, gente. Eu acho que eu pulei demais. Não, tá certo. E aqui, especificamente, esses bens culturais, a gente pressupõe que são bens culturais materiais, né? E aí, quando a gente fala dos prédios, das construções arquitetônicas, que são destaques do nosso patrimônio cultural material, ele também pode ser um espaço passível de ações desse tipo. Passando, por favor, Joana. Temos também os canteiros de obras de bens culturais protegidos, também são espaços passíveis de ações, e aí a gente pensa em atividades, eventos, enfim, que possam gerar essa interpretação do espaço, né, do patrimônio cultural material, que possam promover aquele espaço para a sociedade, para os grupos aos quais esse espaço pertence ou para outros grupos, e a difusão desse patrimônio para fora da sua bolha, né? Do seu círculo social, dos seus grupos sociais. E aí, um outro exemplo seriam os canteiros de obras de bens culturais protegidos. Pode seguir, por favor, Joana? Nós temos também, com esses aspectos, os canteiros de pesquisa arqueológica. A gente sabe que em algumas regiões do país e do mundo, né, alguns canteiros de pesquisa arqueológica são abertos ao público, claro que com todo cuidado, não é uma interação tão ativa por parte da sociedade, por parte do público, mas é um espaço no qual ações e atividades de interpretação, promoção e difusão podem ser realizadas de alguma forma. Pode seguir, por favor, Joana. O outro espaço seriam as próprias instituições de guarda e pesquisa de bens arqueológicos. Os espaços em si, né, as instituições, obviamente, são espaços essenciais para a aplicação dessa interpretação, promoção e difusão. Pode passar, por favor, Joana. Os lugares de memória, que a gente já conversou sobre eles na aula passada, também são espaços muito ricos, né, para a gente pensar sobre interpretações, promoção e difusão do patrimônio cultural material. Próximo, por favor. Os museus, obviamente, que a gente já conversou sobre alguns anteriormente, são espaços importantes para que todas essas ações aconteçam, se não os mais importantes e os mais reconhecidos como tal pela sociedade e até mesmo pelo IPHAN, né? A gente vê que são alçados desde sempre a um lugar de prestígio na nossa cultura, né? Os museus, independente de você saber a história, a origem de determinado material, de determinado bem cultural que está sendo exposto no museu, você acaba considerando automaticamente aquilo como algo de valor por estar no museu. Pode seguir, por favor? E aí, o sétimo exemplo de espaço seriam as redes de patrimônio, que a gente também já falou sobre isso na aula passada. Pode seguir, Joana. E aí,
Ainda assim, a gente pode destacar também os centros de interpretação. E aí, os centros de interpretação podem ser espaços culturais, centros culturais, não necessariamente museus, mas espaços nos quais podem ocorrer atividades de interpretação, promoção e difusão do patrimônio cultural nacional. A Gabriela está me pedindo exemplos aqui no chat. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. A gente vai ver um vídeo e aí eu vou detalhar melhor essa questão de interpretações e decodificação para vocês, tá? Pode seguir, Joana. Por último, nós temos como espaços passíveis de ações de interpretação, promoção e difusão, os itinerários culturais. Que a gente conversou sobre isso hoje mesmo. Pode seguir, Joana, por favor? E aí, a gente percebe que nessa legislação eles usam muitos sinônimos, mas que na prática eles vão afunilando e tornando as atividades, a legislação cada vez mais prática. A gente começou, se vocês lembram, premissas, objetivos, e aí agora a gente está nas diretrizes, e agora a gente vem para as ações em si, e às vezes parece que vai se repetindo, né? Mas é uma legislação interessante da gente estudar, porque ela vai afunilando e ela própria se simplificando. Vai ficando cada vez mais claro, se a gente pegar agora, depois dessa última aula, pegar aquele material que a gente leu na segunda aula, se eu não me engano, sobre as premissas dessa legislação especificamente, da Lei do Patrimônio Cultural Material, a gente vai ver vai ficando mais clara. Então, caso vocês queiram depois retomar as aulas ou mesmo reler essa legislação, vocês vão ver que ela vai ficando cada vez mais simples, porque ela mesma vai se explicando no decorrer das suas várias e várias páginas. Então, agora, né, a gente vai ver com quais finalidades o IPHAN deve realizar essas ações de interpretação, promoção e difusão. Pode seguir em frente, por favor, Joana? Então, a primeira finalidade seria para contribuir para a apropriação e a fruição do patrimônio cultural material. A gente já falou sobre isso, né? Sobre apropriação num outro momento, e hoje ainda nós já falamos sobre fruição do patrimônio. A segunda finalidade seria ampliar as possibilidades de ações educativas de preservação e valorização do patrimônio cultural material. Seguindo, por favor, Joana. A terceira é disseminar informações qualificadas sobre o patrimônio cultural material. Isso é importante, né? A gente for considerar o tipo de informação que a gente tem hoje em dia, não só sobre patrimônio cultural, saber distinguir, né, quais são as informações qualificadas, quais são as fake news, o que tem fundamento sobre aquele patrimônio aí. Por isso é muito importante também a gente obter informações em fontes seguras, fontes idôneas sobre o nosso patrimônio cultural. Além disso, uma outra finalidade seria fomentar a integração das dimensões materiais e imateriais do patrimônio cultural. Como a gente já falou aqui em outras oportunidades, a tendência, essa legislação aqui, né, caminha e indica para que daqui a algum tempo a gente não tenha mais essa separação conceitual, né, entre patrimônio material e patrimônio imaterial. O que faz todo sentido, né? Porque um objeto em si, ele não tem valor se ele não tiver associado à história, à vivência de um determinado grupo. Ele em si não traz
o valor, né? O valor é dado pela comunidade, pelo uso cultural que ele tem. Então, a tendência é que esses dois conceitos, mais à frente, acabem se unindo, né? Engraçado se a gente for pensar que o patrimônio imaterial ele é bem recente, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente só concebia patrimônio cultural, as materialidades, e só há pouco tempo atrás a subjetividade, a cultura que envolve aquela dimensão material passou a ser considerada patrimônio, mas parece que em breve esses dois conceitos vão se unir, né? Eles estão cada vez mais próximos, de acordo com a legislação, e faz muito sentido tudo isso. Pode seguir, por favor, Joana? Outro objetivo, outra finalidade, né, do IPHAN, ao realizar essas atividades de interpretação, promoção e difusão, seria conectar as informações de diversos bens de um mesmo contexto. E aí a gente vai pensar, por exemplo, o Museu Imperial, né? Todo o seu acervo, todas aquelas peças ali que são patrimônios, elas estão interligadas por uma mesma história, né? Elas pertenceram à família imperial, elas têm um contexto que relaciona todas as peças entre si. Isso seria uma das finalidades dessas ações, essa conexão, né? Outra finalidade seria estimular a participação das comunidades e das populações locais. Claro que aí a gente retorna todas aquelas premissas relacionadas ao conhecimento histórico, ao conhecimento de si e do outro, que a gente já fala desde quando a gente estava falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Essa participação das comunidades e populações locais é essencial que seja estimulada até para a preservação do próprio patrimônio cultural em si, como para a preservação dessa imaterialidade que o acompanha, né? Desse contexto histórico, enfim, mesmo que seja atualizado, que as pessoas deem um outro uso, tenha um outro sentido do que originalmente tinha, o que levou aquele bem cultural ao museu, essa participação social é importantíssima. Outra finalidade dessas ações seria apoiar o turismo cultural com bases sustentáveis. Se a gente for pensar que muitas das nossas cidades, especialmente os centros históricos, né, a maior parte dos centros históricos, vivem hoje, são consideradas cidades turísticas, justamente por este aspecto cultural que elas carregam em si, nada mais lógico do que o IPHAN estimular essas ações e realizar ações que valorizem esse turismo, que, de toda forma, acaba transmitindo valores culturais, da patrimonialização a outros grupos que estão lá visitando, que são os turistas, né, que vêm passando esse valor desse patrimônio material para outros grupos e tornando-o mais valioso ainda para os grupos nos quais ele está inserido. Porque se a gente for pensar uma comunidade que, além de todos esses valores subjetivos que a gente citou aqui, consegue também ver no seu patrimônio cultural uma fonte de renda, uma fonte de orgulho, uma fonte de sustentabilidade para um comércio local, até mesmo para um comércio de artesanato, ou um comércio, um comércio gastronômico, enfim, isso só agrega mais valores àquele bem cultural. Pode seguir, por favor, Joana? E aí, nesse momento, a gente chega nas questões específicas, temas específicos, né, que a Portaria 375 cita,
Nós temos mais 7, se eu não me engano, mais 5 temas específicos. Aqui, a gente só vai conversar sobre 2 deles. Os que dizem diretamente as questões dos povos indígenas e as comunidades tradicionais de matriz africana. Você pode seguir, Joana, por favor? Então, quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre essa legislação, ela tem 2 capítulos. Aliás, cada uma desses temas específicos, eles dão origem a um capítulo nessa lei. E aí nós temos um capítulo voltado ao patrimônio cultural material dos povos indígenas. É um capítulo curto, é verdade. E em seguida nós temos esse capítulo que fala sobre o patrimônio cultural material dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E eles têm alguns pontos em comum, esses 2 capítulos. O principal ponto em comum deles é essa questão que essa legislação coloca, que tanto os povos indígenas quanto os povos de comunidades tradicionais de matriz africana têm o direito de definir suas próprias prioridades em processos que envolvam a preservação do seu patrimônio cultural material, o que implica no consentimento livre, prévio e informado das comunidades diretamente interessadas. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, se eu ou um de vocês chegarem em alguma comunidade dessas, tradicional, e considerar que, de repente, uma vestimenta, um instrumento de dança, instrumento musical, uma ferramenta, enfim, é um patrimônio cultural, e simplesmente retirar aquilo de lá, mesmo que com o consentimento deles, e patrimonializar, não faz sentido se para eles aquilo não é considerado um patrimônio. Isso a gente já falou algumas vezes. Por isso, esses grupos que devem definir o que é importante para eles ou não. A gente tem alguns exemplos na nossa sociedade de materialidades consideradas muito importantes para alguns grupos sociais, alguns grupos culturais, que foram patrimonializados de alguma forma e que necessariamente, dentro dessas culturas, desses grupos, tiveram que ser retornados para que tivessem o seu devido fim, ou o fim desejado por aqueles grupos, né? A gente for considerar, aqui no Rio, a gente teve, algumas décadas atrás, agora virou um grande acervo, né? Mas no início eram objetos religiosos de religiões de matriz africanas que foram, então, eram proibidas pela legislação de serem realizadas, né? Manifestações religiosas proibidas, a grande parte relacionadas ao candomblé, e que foram... tem um termo específico, talvez eu use o termo errado aqui, mas foram recolhidos pela polícia e ficaram guardados, né, como provas de que as pessoas estavam praticando suas religiões. E há pouco tempo, isso eu estou falando de, sei lá, pelo menos umas 5 décadas, eu não vou saber destacar para vocês agora o tempo exato, mas há pouco tempo que um grupo de políticos, pais de santos mais engajados, conseguiram reaver esse material, tendo em vista que praticar religiosidade de matriz africana não é mais crime, e aí agora vai ser montado um museu. Mas agora virou um acervo, né? Mas eu nem sei se, assim, de acordo com a religiosidade do candomblé, as religiosidades de matriz africana, se aqueles objetos podem ser expostos, se precisam de passar por algum processo religioso.
Isso tudo é possível. Inclusive em outros grupos culturais também. Recentemente também, vocês me perdoem porque eu estou falando assim, coisas que eu estou lembrando. Então eu não vou lembrar os dados, enfim. Mas eu vi outro dia numa reportagem e não consegui encontrar para mostrar para vocês uma peça que foi retirada, foi desmuseolizada, né? Ela estava no museu e aí um grupo indígena requereu aquela peça de volta, porque eles usavam aquela peça, parecia um machado de uma ponta só, mas eles usavam aquela peça num ritual religioso muito importante para eles, e a peça em si era importante, e a peça estava presa, entre aspas, no museu há décadas também, e eles queriam realizar um determinado eu não sei se ritual, se era um ritual político, religioso, enfim, daquela tribo. Eles precisavam daquela peça, mas a peça estava no museu. Então, é uma peça que, obviamente, se tivesse acontecido essa questão, que essa legislação agora, no século XXI, está propondo, né, das prioridades serem definidas pelos próprios grupos, certamente essas peças não estariam no museu. Elas estariam vivenciando, fazendo mais relacionada com o patrimônio material daqueles grupos do que necessariamente presas numa sala, sem poder serem tocadas, enfim, muitas vezes são peças que são passadas de geração para geração, que fazem parte de processos políticos e religiosos, que não fazem sentido para o grupo cultural estarem presas em ambientes de museu, né? As prioridades, certamente, hoje desses grupos seriam outras. Se eles tivessem sido consultados na ocasião, essas peças não estariam, assim como o material das religiões de matriz africana não estariam hoje expostas, né? Talvez os donos, os possuidores, os grupos tenham até se desfeito depois de tanto tempo, mas são situações importantes da gente considerar, né? Porque é o olhar do grupo que define o que é patrimonializável ou não. Vamos lá, Joana, por favor? Bom, com relação aos povos indígenas, cabe ao IPHAN preservar as práticas culturais materiais próprias dos povos indígenas. Pode passar, Joana, por favor. Também cabe ao IPHAN adotar medidas de valorização da cultura, da história e da tradição dos povos indígenas no Brasil e também consultar os povos interessados por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que alguma ação ou medida possa afetá-los diretamente. Bom, e aí essa instituição representativa também é a FUNAI, mas muitos povos indígenas têm seus representantes políticos, são organizados politicamente para este tipo de contato, né, com os outros grupos sociais no Brasil, e devem ser, né, porque precisam também preservar suas histórias localmente e fazer com que sua cultura, sua trajetória seja respeitada fora dos seus limites territoriais também. Pode passar, Joana, por favor? E aí a gente vai com as obrigações do IPHAN, né, com relação ao patrimônio material dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E aí, eu só queria destacar que essas medidas que nós vamos falar agora, elas se referem não só a quilombolas, mas também a quilombolas, né, remanescentes de quilombos,
mas se aplica a outros grupos sociais também, que não se autodefinem enquanto quilombolas. Bom, com relação a esses grupos, o IPHAN ele tem por obrigação adotar medidas de valorização e interação da cultura, da história e da tradição de matriz africana. Vamos seguir, por favor? Joana, obrigada. O segundo ponto, segunda obrigação, né, que seria participar da identificação dos territórios tradicionais, compreendidos como a base da organização social e da identidade cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E, em terceiro, preservar bens que materializem a importância da presença africana na formação do nosso país. Bom, com relação às comunidades quilombolas, deixa eu falar para vocês. Eu não vou me detalhar muito aqui, porque a própria legislação ela não detalha muito. Na verdade, ela cita algumas legislações anteriores que se referem a comunidades quilombolas, fala, né, da presunção de ancestralidade negra nas pessoas que residem nessa região, nessas culturas, né? E aí sempre fazendo referência à questão da resistência à opressão histórica sofrida, mas aí ela deixa sobre a questão do material quilombola sobre responsabilidade especial da Fundação Cultural Palmares. E aí, quer dizer, tem uma legislação específica, são outras questões que não cabem aqui no momento. Mas, agora, até falando um pouquinho da questão que deixa eu ver quem foi que perguntou. A Gabriela me perguntou sobre exemplos de codificação, decodificação. A gente agora vai ver um vídeo que é um vídeo que fala do Museu Afro-Brasil, que é um museu que fica em São Paulo. É um museu que eu gosto muito, especialmente mesmo, porque, primeiramente, foi um museu que ele me chocou bastante quando eu o conheci. Deixa eu abrir a câmera aqui, já que... Peraí, Joana, estou conseguindo. Então, e aí a gente falando daquela questão de interpretação, promoção e difusão, especialmente, eu vou relatar para vocês uma situação. Não dá play agora não, tá, Joana? Mas se quiser ir preparando o vídeo, não tem problema. O que aconteceu? Eu, desde criança, eu frequento museus aqui no Rio. E aí a gente tinha experiências de museu, experiências com a cultura negra, que eram muito relacionadas com, e acredito que boa parte das pessoas da minha geração, eram muito relacionadas à questão da escravidão. E aí toda vez que alguém chegava para mim e falava assim, vamos tratar... Não estão vendo minha câmera? Está aberta aqui para mim, gente. Mas o importante é vocês me ouvirem, tá? Tinha toda referência à cultura negra, toda referência à arte negra era relacionada à questão da escravidão, sempre. E isso me incomodava muito, incomodava a muita gente negra que frequentava os museus do negro, que eu acredito que tem em muitos lugares do país ainda. E o que acontece? Incomoda, né? Porque a gente for pensar em escravidão, foi um período de tortura em massa que aconteceu no nosso país. E eu, criança, obviamente, acho que até hoje, adulta, também é uma ambientação que se cria nesses lugares que acaba incomodando mais do que ensinando. Enfim, até que um belo dia eu fui numa visita despretensiosa a São Paulo por outros motivos e conheci
o Museu Afro Brasil, que fica lá no Parque do Ibirapuera, e é uma obra imensa. Grande parte do seu acervo é fruto de um acervo particular do Emanuel Araújo, que ele aparece nesse vídeo que vocês vão ver agora. Ele é um colecionador de arte, é um homem negro, e aí isso fez muita diferença. Eu usei esse museu como objeto da minha monografia de graduação na produção cultural, e aí eu concordo com o Marcos Paulo, com o comentário que ele colocou aqui no chat. Eu acho que todo brasileiro deveria conhecer esse museu, e especialmente as pessoas negras, mas todos, em geral, precisam ir nesse museu uma vez na vida. E como estamos num momento atípico da história da humanidade, né, que ninguém pode ir a lugar nenhum, a gente vai ver esse vídeo, então nós vamos juntos ao Museu Afro Brasil, e recomendo esse canal do YouTube especificamente, em tempos de social, em tempos de lockdown. Esse canal, Conhecendo Museus, tem passeios maravilhosos por diversos museus, então eu recomendo que todo mundo dê um passeio, uma volta pelos museus do Brasil, através desse canal. E a gente vai dar uma olhada nele junto. Por quê? Voltando na questão da Gabriela, ele também fala de escravidão, ele também fala da cultura negra, ele também fala de todas as coisas que os museus que vocês conhecem falam. Mas ele tem uma outra interpretação, ele tem uma outra decodificação, ele tem uma outra forma de lidar com esse período da história do Brasil, né? Obviamente, a questão da escravidão é uma questão pesada, não só pessoalmente para quem tem essa ancestralidade, mas eu acho que para todos os seres humanos é uma questão muito triste, é um período muito triste da nossa história, muito torturante, realmente, e que a gente ainda assim precisa revisitar. E o Museu Afro Brasil faz isso de uma forma muito especial. Eu acho que... Eu até, obviamente, já fui a outras exposições de outros museus não específicos da questão da ancestralidade negra, mas algumas exposições, enfim. Mas até hoje eu nunca vi nada parecido com o que acontece nesse museu. E não é só um museu... Ele não se limita... É um museu muito amplo em termos artísticos e culturais, em termos de patrimônio. Vocês vão ver, são alguns minutos só, mas ele tem um acervo muito rico e que passa por todos os gostos, desde da musicalidade negra, passa pela questão da escravidão também, passa pela arte negra da contemporaneidade, pela arte negra barroca, enfim. Todo mundo deveria conhecer esse museu e eu espero que vocês conheçam ele um pouquinho agora através desse vídeo, quem não conhece. Joana, pode dar o play, por favor? Então, gente, só aumenta a vontade de estar nesses lugares agora. Mas ainda não é o momento, então eu recomendo visitas virtuais. Algumas pessoas postaram alguns links aí nos comentários com outras formas de fazer visitas virtuais a este museu e a outros. Vale muito a pena, a gente consegue sair um pouco do isolamento. A Joana está colocando também o link desse vídeo, ele está disponível no YouTube. E aí vocês aproveitem e curtam aí esse canal, que tem muitos outros museus para a gente visitar. Bem, eu acho que esse vídeo deixou bem claro para a gente aquela questão que nós conversamos sobre decodificação, sobre interpretação, né? O museu, ele deixa, especialmente quando a gente fala de escravidão, ele faz uma outra leitura, sem apagar o que foi, sem apagar o que aconteceu. Ele faz uma leitura mais... talvez colocando as pessoas negras mais como protagonistas e não como passivas com toda aquela situação também. É uma outra forma de encarar a negritude, a ancestralidade negra da nossa sociedade.
Então, novamente, eu vou reforçar o convite para que, quando tudo isso passar, vocês conheçam o museu. Eu estava até aqui lembrando que uma vez eu tive a oportunidade de ir a São Paulo com a Joana para um evento e que todo mundo que vai comigo eu chamo para ir lá, gente. É uma coisa assim, fora de série. Eu nunca trabalhei lá, mas eu sou super fã desse museu e realmente acho que todo mundo deve conhecê-lo. Deveria ser a Meca brasileira. Todo mundo deveria ir lá pelo menos uma vez na vida e ter aquela experiência com a cultura afro-brasileira. E acredito que a maior parte de vocês, pelo menos, já tenha tido alguma experiência com outros museus, outras exposições, principalmente o pessoal, talvez mais da minha geração, eu estou na faixa dos 40, então era uma outra leitura, uma outra percepção da museologia e outra interpretação desse período histórico nosso, que o Museu Afro-Brasil, especialmente o Emanuel Araújo, vem modificando, né? Vem trazendo de uma forma completamente nova, diferente, e eu acredito que até melhor que as anteriores, ouso a falar isso. Pois bem, vamos agora à terceira parte da nossa aula, que é a parte na qual falaremos sobre fiscalização, que vocês falaram muito, pediram muito nas outras aulas. Eu sei que todo mundo tem, principalmente quem trabalha com patrimônio cultural, que está fazendo esse curso, a gente tem muitas questões, muitos problemas. Um deles é realmente a falta de verba, que é generalizada na nossa cultura. Apesar dos maiores patrocínios, quando a gente fala de lei de incentivo, por exemplo, os maiores valores absolutos vão para projetos de preservação do patrimônio, ainda assim, no geral, nos municípios, nos estados, o patrimônio cultural é quase que o priminho feio da cultura, que já é a prima feia de todas as outras áreas da nossa economia, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar que a área cultural tem potencial para se mostrar enquanto indústria. E aí, falando especificamente das questões de patrimônio, essa relação que a gente falou anteriormente do patrimônio cultural com o turismo cultural, por exemplo, é uma relação que pode ser muito fértil aqui no nosso país, que a gente tem uma diversidade tão grande, e pode ser tão ou mais fértil quanto é em outros países do mundo, conhecidos internacionalmente como, né, destinos culturais, né? A gente tem inúmeras cidades aí, Paris, por exemplo, tem o Louvre lá, e que inúmeras pessoas se locomoviam pelo mundo para conhecer a cidade, fazer turismo cultural, conhecer aquele museu, conhecer determinadas obras, a Mona Lisa especialmente, mas as outras obras do museu. Enfim, a gente tem um potencial gigantesco aqui no nosso território, e espero que depois que tudo isso passar, a gente mude também nossa visão com relação ao nosso patrimônio cultural, né? Agora, voltando à questão da fiscalização e voltando à questão da falta de verbas, obviamente a fiscalização também é um setor dentro do patrimônio, né? Também bastante afetado pelas questões de poucas verbas e faltas de verba. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente for agora trabalhar e pensar toda essa legislação que vai ser destacada aqui, e quando a gente pensar na aplicação dessas leis também, né? Porque muitas vezes exige custos que o próprio IFAM, as próprias secretarias estaduais e municipais não têm como arcar. Você pode passar, por favor, Joana? Então, como função do IFAM, cabe a este, né, coibir danos e ameaças a esse patrimônio, dentre outras irregularidades, e aplicar as sanções previstas em lei
para casos de advertência, notificação, multa e reparação para garantir a preservação desses bens, que podem ser os mais variados, como edificações, conjuntos arquitetônicos, rurais e urbanos, sítios históricos e arqueológicos, além de obras de arte. Se a gente for parar para pensar, né, a fiscalização, como eu já tinha dito, a fiscalização para o IPHAN, ela vai além de ver o que está sendo feito errado, o que está sendo feito de errado, né? Tem as questões relacionadas ao cadastro das obras de arte, aos cadastros de negociadores de arte, e aí a gente vai tentar ver um pouquinho o porquê de tudo isso. Uma das questões aqui no nosso país, ou do mercado de arte em geral, né? Acho que não é nem tão específica aqui do país, mas também é uma questão importante quando a gente fala de fiscalização, é a evasão de obras de arte mesmo. A gente tem um acervo imenso e, infelizmente, mal cuidado em vários sentidos, e se tratando de patrimônio cultural material, a gente também tem questões que envolvem roubo, furto, desvio, enfim, todo esse tipo de coisas que envolvem o mercado de arte em geral, né? Eu não vou ter tempo, obviamente, de me aprofundar nessas coisas, e aí eu vou deixar uns caminhos aqui para vocês, até coisas tem assuntos bastante interessantes, e aí vocês se aprofundem de acordo com o interesse de vocês, o trabalho de vocês e tudo. Mas é importante, eu queria destacar que o IPHAN, ele tem orientações e legislações em vários âmbitos. E aí, além de todos aqueles tipos de patrimônio que a gente estudou nas outras aulas, ele também tem legislação que regula a atividade do fiscal, do IPHAN, enquanto fiscalização desse mercado de artes, desse setor de arte, do patrimônio cultural. Tá bom? Vamos seguir, Joana, por favor? E aí, alguma delas são essas portarias que designam a função dos fiscais do IPHAN. Quem tiver interesse pode dar uma olhada, lembrando que esse slide vai para vocês, a equipe do programa Fôlego vai enviar para todos vocês as aulas, eu não sei se já está enviando, mas esse aí vai também. São as portarias 316, a portaria 120, a portaria 156, a portaria 361 e a portaria 334, que tratam das designações dos fiscais do IPHAN. Pode seguir, por favor, Joana. E aí a gente tem a portaria número 1 de 2017, que fala das obrigações de comerciantes e leiloeiros de obras de artes e antiguidades. A ordem de serviço número 2 de 2016, que fala do Centro Nacional de Arqueologia e do formulário de fiscalização em instituição de guarda e pesquisa de bens arqueológicos. Como eu disse para vocês, muita coisa da legislação é relacionada a termos práticos, assim. E aí a gente entra com formulários, procedimentos, quais normas e atitudes do fiscal, como que ele tem que agir, em que momento, por exemplo, a Polícia Federal é acionada, em que momento a Polícia Civil pode ser acionada. Esse tipo de informação a gente encontra na legislação e está bem detalhada, assim, como essas ações devem acontecer. Pode seguir, Joana, por favor. A gente tem também a portaria 80 do IPHAN, e aí é a portaria que trata da fiscalização e aplicação de sanções face ao comércio de obras de arte e antiguidades. E aí, essa portaria... Ah, não, é a outra que eu vou falar. Pode seguir, Joana, por favor. Nós temos
a portaria do IPHAN 396, que fala da obrigação de comerciantes e leiloeiros de obras de arte e antiguidades para a prevenção de lavagem de dinheiro. Sim, obras de arte e antiguidades são muito usadas para lavagem de dinheiro. Subterrâneos do mundo do patrimônio cultural, né, que os fiscais têm que lidar, que quem trabalha com arte, quem trabalha com instituição cultural tem que lidar. E aí, nesses momentos que a gente pensa nesses crimes mais reconhecidos pelo... Enfim, reconhecidos como crime em geral, né, que a gente pensa o quanto os nossos museus são desprotegidos em vários níveis, né? Eles são desprotegidos em níveis, são inseguros em níveis de proteção a incêndio, proteção a assaltos, furtos e roubos em geral. Eles são desprotegidos financeiramente, em termos de conservação, de preservação do patrimônio. Enfim, são muitas brechas, que a gente tem muitas formas de perder nosso patrimônio cultural. Temos a portaria também do IPHAN 196, que fala de instituições de guarda e pesquisa de bens arqueológicos. Pode seguir, Joana, por favor. Temos a portaria 187, que fala da fiscalização e aplicação de sanções face ao patrimônio edificado, tombado em nível federal. Temos a Lei 9.784, que fala de processos administrativos. Além disso, pode passar, Joana, por favor? Temos a Lei 9.613, que fala de crimes de lavagem de dinheiro, que eu já citei um pouquinho anteriormente. Temos a Lei 4.885, que fala da proibição da saída de bens culturais produzidos até 1889, quer dizer, no período colonial, imperial brasileiro, né? Essas peças não podem sair do Brasil de forma alguma. Claro que sempre é possível, mas com autorização do IPHAN. Pode seguir, Joana, por favor. E a Lei 3.924, que trata das questões de arqueologia, que é considerada a lei da arqueologia. Joana, você pode voltar, por favor, para o slide 5.3? Obrigada. Então, essa portaria 187, que eu quero falar mais detalhadamente, porque tem algumas coisas que... Bom, desde quando a gente começou aqui a falar dos cursos, muitas pessoas falaram de fiscalização, mas também falaram de maus tratos ao patrimônio cultural, material de sua região, né? Essa portaria especificamente, ela especifica algumas das possibilidades, algumas dos conceitos, né? O que é considerado crime para o IPHAN quando a gente lida com o patrimônio cultural material. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, essa portaria, ela chama esses crimes, né, de infrações administrativas. Ela também define multas para cada tipo de infração. Não vou entrar nesses detalhamentos do valor de multas, é um valor mais moderno, né? Essa legislação é de 2010, então já são valores em real, então a gente já pode ter uma noção melhor sobre isso. Alguns valores são percentuais relacionados aos valores dos bens, mas enfim, são infrações administrativas a regras jurídicas de uso, gozo e proteção do patrimônio cultural edificado. Primeiro, destruir, demolir ou mutilar coisa tombada. Segundo, reparar, pintar ou restaurar coisa tombada sem prévia autorização do IPHAN.
nesse ponto, a gente pode lembrar, né, que qualquer reparo, qualquer necessidade que a pessoa tenha a fazer com o bem tombado, cultural material, é necessário que primeiro se informe, se peça, né, a autorização ao IPHAN, e que o IPHAN autorize, para só depois isso pode ser realizado de fato. Se você faz, por mais que você faça com profissional, faça com restauradores capacitados, enfim, precisa da autorização do IPHAN. E, inclusive, o IPHAN vai verificar, né, se os profissionais selecionados para fazer esse tipo de trabalho estão realmente qualificados para esse serviço. A gente já teve inúmeros casos aí na nossa história recente, inclusive virando até meme, né, de restauros que não foram muito bem sucedidos e transformaram a obra de arte numa terceira coisa que, enfim, ainda não dá nem para qualificar ainda o que aconteceu com a obra de arte. Mas, enfim, além disso, realizar na vizinhança da coisa tombada construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade sem prévia autorização do IPHAN. A gente também falou isso ainda há pouco quando a gente conversou sobre o conceito de área tombada, né? Colocar sobre a coisa tombada ou na vizinhança dela equipamento publicitário como anúncios e cartazes sem prévia autorização do IPHAN. Isso quer dizer que se você quiser colocar placas, outdoors, nas proximidades de um prédio, por exemplo, tombado, você precisa, antes disso, pedir autorização ao IPHAN, porque o IPHAN precisa se certificar, os fiscais vão ter que ir olhar o espaço, enfim, se certificar de que aquele material não vai atrapalhar a visibilidade do bem tombado. Além disso, deixar o proprietário de coisa tombada de informar ao IPHAN a necessidade de realização de obras de conservação e reparação que o referido bem requeira, na hipótese dele próprio, proprietário, não possuir recursos financeiros para realizá-las. Isso a gente já conversou algumas aulas atrás também. Caso a pessoa seja dona de algum bem tombado a nível federal, ela precisa informar ao IPHAN que o bem está precisando de reparo, está precisando de alguma ação de preservação, né, antes de realizá-la, mesmo que ele não tenha recursos financeiros, não tenha dinheiro para realizar essa obra que é necessária, esse restauro, ele precisa informar ao IPHAN que essa ação é necessária. Teoricamente, na legislação, é previsto que o próprio IPHAN arque com os recursos, né, realize essa obra necessária nesse bem tombado. Bom, está na legislação. Então, o proprietário tem que comunicar. Agora, se vai acontecer, quanto tempo vai acontecer, se vai acontecer da forma que o proprietário gostaria, aí já são outras questões. Além disso, quem recebe, de alguma forma, um bem tombado, tem até 30 dias para fazer o registro no cartório de imóveis, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa-mortes. Quer dizer, se a pessoa herdar ou vender ou comprar algum bem tombado, ele precisa, não comprar exatamente, mas se ele principalmente herdar, ele precisa fazer esse registro no cartório. O que acontece é que o IPHAN tem sempre que saber com quem está a tutela da peça, né, ou do imóvel, e todas as transações que envolverem ele de alguma forma, esse bem, de alguma forma, precisa ser informado ao IPHAN. E, eventualmente, precisa da autorização do IPHAN. Se for uma doação, por exemplo, coisas assim. Muitos imóveis das regiões
das regiões, dos centros históricos, né, são imóveis tombados, por exemplo. Então, são imóveis passíveis de, mesmo tratando-se de propriedade privada, são imóveis passíveis de venda, doação, até mesmo de, enfim, a pessoa pode falir, pode pertencer a alguma empresa, o que faliu, e o imóvel ser considerado um imóvel normal e sofrer sanções normais que os imóveis sofrem nesse sentido, nessas situações. Mas todas essas transações precisam ser comunicadas anteriormente ao IPHAN para só assim serem efetivadas, né? Essa transferência, né, tem que ser comunicada ao IPHAN, e isso é uma das coisas que, caso não aconteça, é passível de multa e sanções por parte do IPHAN. E aí, em caso de venda, o IPHAN também considera que, aliás, a legislação, desde 1937, né, já considera que as instâncias do Estado têm preferência na compra, né? Então, seja o município, o Estado, ou o próprio governo federal, a própria União, elas têm preferência na compra. Então, antes da proposta ser aberta ao público em geral, de valores, enfim, esse material ele precisa ser oferecido a uma dessas instâncias, pelo menos. Pode passar, Joana? Slide 5.6, isso. Então, esse contato aqui é o contato do departamento do IPHAN, que muitos de vocês me pediram, é o departamento do IPHAN, no qual vocês podem fazer algum tipo de denúncia quando vocês perceberem algum problema com o dano ao bem, ao patrimônio cultural material. E aí, isso a nível federal. Como eu tinha falado anteriormente, hoje a gente vai tentar detalhar melhor essa questão da fiscalização. A gente já sabe que a fiscalização, aliás, a patrimonialização, né, o tombamento de bens materiais, ele é realizado em vários níveis. Pode ser realizado a nível municipal, pode ser realizado a nível estadual, pode ser realizado a nível federal, através do IPHAN, e até mesmo a nível mundial, através da Unesco. No caso dos patrimônios federais, esse dos patrimônios sob chancela do governo federal, do IPHAN, esse é o contato para denúncias, e aí eles vão tomar as ações passíveis dentro de determinado caso, de cada caso. Mas aí vocês vão me perguntar, Cris, como é que fica a situação quando é um bem tombado só a nível estadual ou só a nível municipal? Bem, o que eu sugiro a gente tem milhares de municípios aqui no Rio de Janeiro, milhares de municípios no país, né? Então, o ideal é vocês primeiro procurarem saber o tombamento daquele bem, em qual âmbito foi, se foi a nível municipal ou estadual. Né? Vamos excluir agora das explicações o nível federal, porque a gente já chegou nos canais de denúncia. Então, se for no tombado a nível estadual, eu aconselho que vocês procurem a Secretaria de Cultura estadual ou a Secretaria Municipal, caso tenha sido tombado a nível municipal. E aí, vocês procurem nessa secretaria o setor de patrimônio, que é o setor que deve tomar uma atitude ou indicar qual é a atitude a ser tomada. Provavelmente, como o tombamento é um instrumento público, a atitude tem que ser tomada pelo órgão público que tombou, né? Então, as secretarias, subsecretarias, enfim, o que dentro daquela estrutura que tenha relação com o patrimônio cultural. E aí vocês me dizem de novo, poxa, Cris, meu município não tem nem Secretaria de Cultura, né? Quem dirá um setor responsável pelo patrimônio?
E aí vocês vão ver, infelizmente, a gente até viu agora com essa questão da Lei Aldir Blanc, né, que é uma carência generalizada no nosso país, mas caso vocês ainda não tenham uma secretaria, talvez vocês já tenham informação, principalmente agora, depois da Lei Aldir Blanc, um conselho de cultura, seja a nível municipal ou a nível estadual. E caso vocês tenham esse conselho, provavelmente vocês têm um conselheiro responsável pelo patrimônio. E aí, é essa pessoa com a qual vocês têm que conversar, porque essa pessoa que tem que tramitar, levar essa discussão, né, para o Conselho de Cultura e para uma eventual atitude da Prefeitura ou do Governo do Estado. Mas, Cris, também não tenho nada disso no meu município. Então, vamos catar um vereador, ou um deputado, ou uma bancada que tenha preocupação, de alguma forma, com a cultura, ou que queira dedicar-se, né, a essa questão cultural na sua cidade ou no seu estado. Porque aí já passa a questão a vereadores e deputados, que eventualmente tem as bancadas relacionadas à cultura, tem a bancada que se dedica mais a determinado tema, né? São vários vereadores ou vários deputados que se unem em prol de um determinado assunto, em defesa de determinado assunto na região. Essa seria a tramitação possível dentro da diversidade que a gente vê no nosso país, né? Mas, enquanto isso não chega, eu desejo sorte a vocês todos, né? Algumas pessoas estão dando uma sugestão, estão comentando aqui, que tem os conselhos municipais. O Eduardo falou, talvez no município dele tenha um Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, e aí é bem específico, deve ser um município bem articulado na questão cultural, né? Porque normalmente é um representante, um conselheiro dentro do Conselho Municipal. Às vezes, essas funções ficam mescladas, como está falando aqui a Laura, com a Secretaria de Turismo ou com a Secretaria de Educação e, eventualmente, com a Secretaria de Esporte. Mas a gente tem que procurar as instâncias públicas para fazer essas denúncias. Dependendo do que for, inclusive, o Disque Denúncia também serve para esse tipo de denúncia, e eles encaminham a denúncia para o setor responsável, tá? Nas cidades que tem esse serviço. Pode passar, Joana, por favor? Eu vou conversar com vocês rapidamente sobre uma outra questão que eu acho bastante interessante, que é essa questão de roubo de obras de arte, que não é um privilégio do Brasil. A gente fala que tem essas questões de... Eu mesma falei, né, que tem essa questão de problemas com relação à verba, enfim, falta verba para muita coisa, inclusive para a segurança adequada das obras e dos espaços, mas esse é um problema que o mercado de arte enfrenta no mundo todo. Pode passar, Joana, por favor? Eu trouxe algumas matérias. A Joana tem um link aí, talvez eu pedi para ela mandar o link de algumas matérias para você, por favor, para vocês no chat. A gente tem um histórico de grandes roubos de obra de arte. Minas Gerais tem 60% do seu patrimônio cultural roubado. No mundo inteiro, a gente tem exemplos de grandes roubos de obras de arte de valores impensáveis, né, para a gente, né? Se a gente for pensar, são obras de roubos que totalizam 500 milhões de dólares, umas fortunas assim. E tem um link no próprio IPHAN que indica que a Interpol tem um setor, que é a Polícia Internacional, né? Ela tem um
um setor especializado em roubos de obras de arte. E, semestralmente, eles lançam as obras de arte mais procuradas daquele semestre. Pode passar, por favor, Joana? Então, essas daí são as obras mais procuradas do primeiro semestre de 2020. A gente tem uma pintura de uma pintora pouco conhecida aqui no Brasil, né, que é a Adriana Johanna Hanning. Foi roubada de uma residência particular. E aí a gente for parar para pensar, não são só obras de arte patrimonializadas e não são só obras de arte que pertencem a acervos de museus, né? Obras de arte em geral, especialmente em propriedades privadas, elas ficam muito pouco protegidas, né? E aí a gente não é só obra de arte, é todo tipo de patrimônio. Temos também aqui ao lado o exemplo de uma moeda romana, que tem só 4 centímetros de diâmetro, que foi roubada de um museu em 2019. Um ícone, que é uma espécie de gravura, né, até pequena, de 30 por 25 centímetros, que foi roubado de uma igreja. Se a gente for pensar nas nossas cidades coloniais, né, as pequenas cidades de Minas, algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, especialmente, o centro do Rio de Janeiro também. A gente tem em Salvador, a gente tem pouca segurança, principalmente cidades que não trabalham atualmente com turismo cultural forte. Se a gente for pensar em cidades do interior, que tem igrejas muito ricas em termos artísticos, que podem ser consideradas hoje, não deixam nada a dever aos grandes museus, só que não tem a segurança adequada, e muitas vezes o material artístico fica lá até abandonado na igreja, né? As pessoas não têm, estão lá muitas vezes até por outros motivos, por motivos religiosos, imagens, arte sacra, são deixadas à mercê, são utilizadas, obviamente, com toda razão, por motivos religiosos, mas esse valor dela cultural, esse valor artístico e até financeiro, muitas vezes é esquecido pelos tutores, né, pelos seus tutores. E aí acabam facilitando muito os roubos do país todo, né? Você imagina que aquela reportagem anterior que fala mais da metade do acervo de patrimônio cultural de Minas foi roubado. É muita coisa mesmo. Continuando aqui nas imagens, a gente tem uma jarra de Ludwig Lobemeyer, desaparecida em dezembro de 2019, e um quadro de Van Gogh que foi roubado do museu em março de 2020. E um relógio também, que foi roubado de um palácio de 2020. Em 2020. Essas peças não são peças nacionais, né? São peças estrangeiras. E aí, quem quiser mais detalhes sobre isso, essa imagem especificamente, ela está nessa reportagem do IFAM, que a Joana mandou o link para vocês, e aí dá para vocês ampliarem as imagens e verem mais detalhes a respeito dessas obras. Você pode seguir, Joana, por favor? E aí, agora a gente vai ver um vídeo curtinho, é só metade desse vídeo, na verdade. Esse vídeo está falando dos museus Castro Maia, que é o Museu da Chácara do Céu e o Museu do Açude, que ambos ficam aqui no Rio de Janeiro, mas a gente só vai ver a parte do Museu da Chácara do Céu, que é um museu aqui do Brasil que já sofreu 2 grandes roubos de obras de arte. E eu não vou me detalhar na questão do assalto em si, né? Facilmente vocês encontram isso na internet, só jogar no Google o nome do museu, escrever roubo, alguma coisa assim, e vai puxar várias matérias. Mas eu queria que vocês observassem o museu em termos de segurança,
porque dá para observar que ele tem muito pouca segurança, muito poucas câmeras, as obras ficam muito acessíveis a qualquer um. Enfim, é isso que eu gostaria que vocês olhassem nesse breve tempinho que a gente vai dar uma passeada rápida pelo Museu da Chácara do Céu, que fica em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. Você pode dar o play, Joana, por favor? Oi, Joana, obrigada. Então, gente, a gente não vai ver a outra metade do vídeo, mas quem quiser conhecer o Museu do Açude, pode dar uma olhadinha lá naquele mesmo canal do YouTube que eu falei antes. Esse é um dos vídeos, e aí, da sequência, dá para passear bastante aí. Algumas cidades vão ter um lockdown de 10 dias, aqui o Rio de Janeiro é uma delas, e aí dá para passear sem sair de casa, sem se arriscar, tá bom? Então, vocês perceberam a proximidade do público com as obras, que eu acho ótimo, mas, por outro lado, tem essa questão de deixar a obra de arte vulnerável, né? Facilmente vocês localizam aí na internet que esse museu sofreu um dos maiores assaltos da área de arte, do mercado de arte aqui do país. Inclusive 2 dos maiores, né? Mas aparentemente a gente percebe que não é algo tão difícil. Até por conta disso, algumas obras foram rapidamente, né, localizadas, a do primeiro assalto, por exemplo, porque um dos problemas dos assaltantes e uma das soluções da nossa parte, enquanto admiradores de arte e defensores do patrimônio, é que algumas vezes as pessoas planejam roubar, mas não planejam como vão vender. E as obras de arte têm um mercado muito específico, né, muito restrito, de forma geral. Né? Não é qualquer um que pode ter uma obra de arte dentro de casa. Então, esse grupo já é restrito. E aí, entre essas pessoas, as que comprariam arte roubada, deve ser um grupo menor ainda. Então, não é qualquer... não dá para vender obras de arte desse tipo em qualquer esquina, né? Mas, enfim, tem todo um serviço, tanto da nossa Polícia Federal, quanto da Interpol, enfim, polícias internacionais de olho nesse mercado clandestino de obras de arte. Agora, como prometido, a gente vai ver a segunda parte, ou pelo menos a última parte daquele documentário sobre o patrimônio imaterial do IPHAN. Se não der para a gente ver todo, reforço, canal do IPHAN no YouTube, tem este vídeo completo e outros, e depois a gente vai para as perguntas, vou responder aqui alguns comentários que vocês fizeram e encerrar o curso. Tá bom, Joana? Pode dar o play aí, por favor. Joana, pelo tardar da hora, acho melhor a gente parar esse vídeo aí. Só encerrar a parte indígena e seguirmos adiante para o encerrar, porque quem tiver interesse, então, a Saúde vem namorando um pouco a capoeira durante todo o curso, ela sempre apareceu, e aí quem quiser saber mais detalhes sobre o registro dela como patrimônio imaterial, pode dar uma olhada aí no link que vai junto com os slides, ou então dar uma olhada antes lá no canal do... Então, agora vamos às nossas perguntas, respostas, comentários, enfim. Eu não sei se eu consegui pegar o de todo mundo aqui, mas vou tentar dar uma geralzona. Então, já começo pelo Lucas, falando que está triste porque não conheceu o MAB, né? Mas fique feliz sabendo que ele está lá e que você poderá vê-lo em breve, assim que isso tudo passar. E aí, alguém perguntou, não sei se foi o Lucas mesmo, colocou por que ele é pouco falado, né?
Bom, a gente sabe que a gente tem um país baseado construído, né, em cima a escravidão foi um período muito importante da nossa cultura e que deixa traumas até hoje, inclusive para o olhar que a gente tem sobre os museus, né? Então, essa museologia antiga, estruturada num racismo cultural, um racismo estrutural que a gente veio nos baseando até então, muitas vezes as pessoas não imaginam que dentro do MAB possa ter um acervo tão maravilhoso quanto aquele, tão maravilhoso quanto o acervo dos outros museus do Ibirapuera. O Ibirapuera tem o MAN e tem... eu esqueci o nome, mas enfim, tem outros museus lá no Ibirapuera que também tem um acervo maravilhoso, mas que as pessoas acham talvez que não vão encontrar uma arte de segunda categoria lá, né? Eu acho que é também um pouco isso, um pouco do nosso racismo estrutural. O Marcos comentou dessa relação do valor que o museu dá ao nosso patrimônio, mas também que esse valor vem também do patrimônio material, correto, Marcos? Exatamente isso, que bom que você entendeu isso depois da nossa conversa. O Miguel perguntou sobre a proporcionalidade das verbas para patrimônio, e aí eu vou pedir para a Joana botar aqui no chat um link do Versalic, que é um link onde todos podem ter acesso aos dados da Lei Rouanet, especificamente, e aí, se vocês quiserem de outras leis, tem que procurar as secretarias dos órgãos responsáveis pelas leis estaduais e municipais, mas lá permite uma pesquisa mais detalhada, onde vocês podem ver esses detalhes, tá bom? Que eu não tenho os números aqui agora. Varginha comentou sobre a estrutura forte estatal de Minas Gerais com relação ao patrimônio cultural. Que ótimo, que ótimo. E espero que consigam reverter essa situação de roubo, né? Ele também comentou, ou ela, não sei quem é, comentou sobre o aumento do vandalismo nas peças de patrimônio, e isso tem muito a ver com a falta de pertencimento, né? Talvez a gente precise de mais educação patrimonial aí em Minas, para que as pessoas sintam que esse patrimônio também é delas, e aí não vandalizem as peças. Lucas comentou que em Manaus tem muitas peças roubadas indígenas, e eu digo até mais, Lucas, talvez tenham peças registradas, né? Facilita ainda mais o com a gente, patrimônio cultural. Quem quiser dar uma olhada aí no chat e salva a cartilha para poder observar melhor. A Gabriela está novamente fazendo uma pergunta sobre interpretação. Bom, a resposta que eu te dou, esse levantamento, essa divulgação de festejos e monumentos, como outros conceitos e outros momentos históricos. E aí você pensar aquilo especificamente, tem muita gente nas universidades do país inteiro, se você quiser e puder dar uma olhadinha em conceitos como decolonização, contra-colonização, são conceitos um pouco mais atuais que convidam a todos nós a rever essa história que foi contada até pouco tempo atrás, tá? Kellen, Vanessa, né? O Eduardo colocou alguns links aqui que estão no final aqui nosso e que são basicamente links do site do IFAM. Você pode dar uma olhada lá se você não estiver conseguindo abrir no seu celular. E eu não sei se eu consigo responder mais gente. Desculpa, a gente não teve intervalo, eu já estou acabando quase 10 horas. Mas é a nossa última conversa.
O Eduardo está mandando aqui o link da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Também uma fonte de pesquisa. Tem uma galera aqui compartilhando o link, vocês podem dar uma olhada. E terminar de ver os vídeos, aí, o nosso material. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, que assistiu às aulas, participou, tá? Muito grata pelas colaborações, espero encontrá-los em breve, espero que o curso tenha sido útil para vocês em todos os âmbitos, especialmente no fazer profissional e cultural de todos vocês. Cuidem-se e obrigada novamente. É isso, Joana, te passo a palavra. Eu só quero reforçar mais uma vez o agradecimento que eu fiz no começo. Muito obrigada, Cris, por ter aceitado esse convite, por esse curso que foi incrível estar aqui como tutora e poder aprender com você. Uma experiência muito boa mesmo. E, mais uma vez, reforçar para vocês que a gente vai começar o envio dos certificados a partir vamos dizer, a partir da semana que vem, porque é quando nós finalizarmos. Então, a gente vai começar a emissão e envio. Então, é só aguardar que em algum momento vai chegar. São muitas pessoas, que bom que são muitas pessoas, tá bom? E teremos próximos cursos, acompanhe a gente nas redes sociais da Ateliê Cultura no Facebook e no Instagram, ateliê.cultura. E acompanhe também aí a Cris, no trabalho dela, como tá aí os contatos dela, da Bata Criativa, que é a produtora dela, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, Cris. Obrigada, querida. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, gente. Até uma próxima. Boa noite, bom final de semana para todos. Se cuidem.